Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JCF. Nós já falamos sobre todos os escopos que nós tínhamos que falar sobre os escopos do CDI e agora nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer para colocar um escopo dentro do outro. Então, nós já vimos alguns exemplos de como injetar um escopo, mas agora nós vamos falar mais especificamente qual escopo que a gente pode inserir e o comportamento que eles vão ter. Bom, como nós estamos trabalhando com CDI e não com os managed beans do JCF, se você você quebrar essa regrinha que nós vamos falar agora, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque o CDI ele tem um negócio que nós chamamos de proxy. E esse proxy ele vai criar para você a cada requisição uma instância nova desses beans. O problema é que se você estiver utilizando o JCF e você quebrar essa regrinha de qual bin que você pode colocar, injetar dentro do outro, você vai ter uma exceção. Então, como nós estamos falando aqui do CDI, você não vai ter esse tipo de problema. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, utilizando o melhor programa do mundo para apresentações, Notepad. Bom, nós falamos sobre vários bins. Desculpa, sobre vários escopos. Nós falamos sobre o Request Scoped, nós falamos sobre o View Scoped, nós falamos sobre o Session Scoped, nós falamos sobre o Application Scoped. Bom, primeira coisa, nós não vamos falar sobre o Conversation nem o Flow, porque eles são escopos especiais e você não vai injetar um escopo especial dentro de um escopo aqui que nós podemos chamar de escopos regulares. Então, você sabe que o Request Scoped, talvez a fonte esteja um pouco pequena, vou editar esse cara aqui. Fonte, vamos colocar 18, pronto. Então você sabe que o Request Scoped, ele é um escopo que ele fica vivo durante aquela requisição. Então, quais são os bins que você pode colocar dentro de um bin que está marcado como Request Scoped? Você pode colocar um bin que é um Application Scoped, você pode colocar um bin que é Session Scoped, você pode colocar um bin que é Request Scoped, e você pode colocar o Dependent. Como assim colocar? Você pode utilizar injection, ou seja, você pode falar, olha, dentro desse meu bin aqui, eu quero pegar todas as variáveis que estão dentro do Application Scoped, Session Scoped, Request Scoped e o Dependent. Não só as variáveis, como executar os métodos também. Por quê? Porque esses caras aqui, eles têm um ciclo de vida maior do que o Request Scoped. Então, a regra que você pode pegar para facilitar o entendimento você pode injetar dentro de um escopo os escopos que são maiores do que ele. Então você pode ver que todos esses escopos aqui ou são, na verdade, maiores ou iguais, né? Que são iguais a ele ou tem um ciclo de vida maior. Então, se por exemplo, eu tenho meu application scope de todas as variáveis que eu tentar chamar dentro do meu request scope, eu vou conseguir utilizar. Mesma coisa para o session, o request, como ele fica vivo para cada requisição, ele sempre vai criar novos, e o dependent ele vai ter o mesmo valor do request scope, porque ele pega o valor do scope em que ele foi injetado. E o view scoped, ele fica vivo somente enquanto você está utilizando aquela página. Então, se ele fica vivo enquanto está utilizando aquela página, é como se ele fosse um request scoped um pouquinho mais especial. Então, você pode utilizar, chamar todo mundo que estiver dentro do application scoped, dentro do session scoped, dentro do request scoped e dentro do dependent. Vou marcar esse request scoped porque todas as vezes que você chamar esse request scoped, os atributos serão criados novamente, sempre. E o session scoped? Bom, você sabe que o session scoped ele é uma sessão por usuário, por navegador, e ele fica vivo enquanto você tiver com aquela sessão ativa. Então você pode navegar entre as páginas que aquela sessão vai estar viva. Se aquela sessão vai estar viva, o único cara que é maior do que ele é o Application Scoped. O Application Scoped ele é compartilhado com todos os usuários. E você também pode aplicar outros, fazer a injeção de outros Session Scopeds. Request Scoped e Dependent também você pode fazer. Mas a diferença é que o Dependent ele vai virar um Session
quando você fizer aquela injeção. E o request scoped ele vai criar novos. Então vamos tirar o request scoped aqui. Vai ficar até um pouco mais fácil de entender. Então você pode ver que o view scoped e o session scoped eles são parecidos. Lembre-se que o view scoped ele está ali entre o request scoped e um session scoped, mas só no momento em que aquela aba está ativa. E por fim, o application scoped. Então o application scoped ele é um scope que fica vivo durante o ciclo de vida do container. Ou seja, você iniciou a aplicação, todas aquelas variáveis do application scoped serão inicializadas. Tudo que você fizer dentro dele vai ser compartilhado por qualquer usuário de qualquer seção, de qualquer lugar, de qualquer um desses escopos aqui para cima. Então, os únicos escopos que você pode aplicar e conseguir pegar as variáveis sem maiores problemas é outro application scope, mas geralmente você só tem um. Então, nós vamos tirar aqui. E o session scoped. E o dependent, como nós já vimos, ele é um caso especial. Então, você pode ver que o dependent pode estar em todo lugar, porque ele assume o scope onde ele foi injetado. Opa, na verdade o application scoped só pode o dependent. Então por quê? Porque como o application scoped ele está vivo, se você tentar pegar a sessão, ele está vivo durante todo o ciclo de vida dessa aplicação e ele é compartilhado com todos os usuários, quando você for tentar pegar da sessão, esse atributo que você tentar pegar da sessão vai ser de qual dos usuários que esse application scoped ele está sendo compartilhado. Então, isso é um dos motivos que você não pode pegar os objetos aqui do Session Scoped. Então, vamos ver um exemplo aqui prático disso. Vamos imaginar que nós temos o nosso Application Scoped aqui. Então, dentro desse nosso Application Scoped, como é que a gente pode fazer para injetar algo dentro desse Application Scoped? Você pode ver aqui que nós já injetamos o dependent. Então, para você fazer a injeção de um bin, você só precisa utilizar @inject. Você pode utilizar aqui diretamente no campo, no atributo, mas aí você tem que tirar o final. Ou você pode criar um construtor, que nem nós tínhamos criado aqui. Então existem essas duas formas. O IntelliJ às vezes ele aparece um warning falando que não é uma boa ideia você fazer a injeção de bins de campos aqui diretamente nos atributos. Ele fala para você fazer isso no construtor. Então nós podemos fazer isso no construtor. Então @inject. Eu vou criar aqui um construtor. Alt insert constructor. Opa. Vamos colocar aqui como final. Nós apagamos. Alt Enter, add constructor parameter. E pega esse inject aqui e joga para cá. Pronto, sumiu o erro daqui. E agora nós estamos injetando. Vamos fazer a mesma coisa. Agora vamos usar um exemplo. Nós estamos no application. Vamos ver o que acontece se nós tentarmos utilizar um valor do session scoped aqui dentro. Então, nós já temos um session aqui. Teste session bin. Então, se você ver aquela história lá dos personagens e do personagem selecionado, vamos aqui para o nosso teste application. Vamos injetar o nosso session bin, final teste session bin, e vamos chamar aqui de teste session bin. Ou session bin, para manter o padrão. Ele vai falar aqui que você precisa inicializar. Vamos adicionar no construtor, Alt Enter. Então, legal. Nosso construtor agora vai injetar esses dois valores para a gente. E o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Como não tem nenhum valor ainda aqui, eu vou chamar aqui no post-construct do meu test application e vou falar para ele executar o selecionar personagem. Vamos lá. Session bin ponto get selecionar personagem. Então o que vai acontecer? Quando nós iniciarmos, lembre que esse post-construct do application scope ele é executado apenas uma vez, quando o container está inicializando, ele vai jogar dentro desse session bin aqui o selecionar personagem. E nós vamos ter aqui dentro desse personagem selecionado um valor. Vamos inicializar aqui.
Na verdade, faltou a gente colocar aqui um getSet para esse cara. Então vamos adicionar aqui Alt Insert, Getter and Setter para o nosso Session Bean. Enquanto isso está inicializando, nós vamos ter que reiniciar novamente. E eu vou dar pausa quando eu fizer. Vou dar pausa no vídeo, quando eu fizer essa reinicialização eu volto. Pronto, ele inicializou. E agora vamos lá para, por exemplo, o nosso... Deixa eu ver o que nós podemos utilizar aqui. Nós temos aqui o nosso Session. Então, session.xhtml, nós temos esse test application bean. Vamos dar um Ctrl D. Aí agora, ao invés de pegar só a categoria list, vamos chamar o session bean.personagem selecionado. Então você pode ver que aqui nós temos o session bean, personagem selecionado, que está dentro do test application bean. E aqui embaixo nós temos o teste session bean diretamente. Vamos ver o resultado disso. Aqui é session.xhtml. Então você pode ver que nós não temos nenhum valor. Selecionar personagem, nós temos aqui o Vegeta, selecionar personagem, Vegeta. Esses dois valores aqui, do categoria list e do session bean. O que acontece se nós trocarmos o navegador e pegarmos esse mesmo valor aqui? Lembre-se que o Application Scope, independente do navegador, ele tem que compartilhar todo o resultado. Vamos abrir então o outro navegador. Nós temos o Chrome. Deixa eu ver, nós temos o Opera aqui. Nós temos o Opera, oh, meu Deus do céu. Vai o Edge mesmo. Vou copiar esse cara. Ctrl C, Ctrl V. Então você pode ver que nós temos o RPG e o Sci-Fi, o terror aqui, mas nós não temos nenhum tipo de valor aqui já inicializado. Então lembre-se, nós estamos injetando no Application Scoped um bean que fica vivo por menos tempo do que ele. É por isso que os dados não estão, as coisas não estão funcionando como deveriam. Agora vamos fazer um teste real, um teste que realmente funciona. Então imagine que, por exemplo, nós temos aqui no nosso Session Scoped o usuário logou de alguma forma. E nós temos agora aqui o nosso View Scoped. Nós queremos pegar aquele usuário logado. Então vamos voltar, vamos fechar todo mundo aqui, Close All. Vamos para o nosso Session, Teste Session Bean. Vamos adicionar um atributo aqui, Private, String, na verdade, vamos colocar aqui Student. Opa, estudante. Então, imagina que o estudante logou. Aqui no init, vamos colocar esse init para facilitar as coisas. Vamos criar um outro método aqui, public void logar. Então, imagina que você fez a consulta no banco, verificou se está ok. E agora você quer colocar esse estudante aqui. Então, estudante recebe new. Estudante. Deixa eu ver aqui se nós temos um construtor. Então já temos aqui o nome, William, blá 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 e algumas notas. Então, dentro do meu init, eu vou chamar aqui no método logar. Então, quando eu inicializar esse session bean, nós vamos ter o estudante. Agora imagina que eu estou lá no meu view, teste view bean. Eu quero injetar aquele session scoped aqui. Por quê? Porque imagina que você vai querer pegar esse estudante em vários lugares do seu sistema para fazer alguma coisa com aquele estudante. Seja atualizar, pegar nota, o que for. Nós vamos injetar aqui session bean, teste, session bean. Adiciona Alt Enter no construtor. Nós vamos Alt Insert, Getter and Setter, Session Bean.test Session Bean. Então você não precisa nem exibir os dados lá na tela. Se você quiser, você pode exibir os dados lá na tela. Vamos fazer esse exemplo aqui. No nosso View, aqui,
nós temos aqui o dependent. Vamos dar um Ctrl D e vamos colocar aqui, por exemplo, estudante logado. Teste application bin ponto session bin ponto e novamente o get o set alt insert getter and setter. Pronto. Faltou os dados lá no nosso session do estudante. Alt insert getter and setter estudante. Pronto. Session bin ponto estudante. Então esse é o estudante que nós temos logado. Vamos reinicializar aqui e ver se ele está funcionando. Lembre-se que para executar o Session Scoped você precisa pelo menos executar ele uma vez, chamar a view de alguma forma. Mas aqui você pode ver que ele já entrou no Session Scoped, então nós já vamos ter aqueles dados. Nós fizemos no view.xhtml, nós temos aqui o objeto do estudante logado. Está aparecendo desse jeito porque eu não coloquei o ponto nome. Legal, então temos aqui o nome do estudante logado. Aí você vai falar, pô William, mas por que você está pegando aqui do teste application bin, session bin, se eu poderia fazer diretamente aqui teste session bin ponto estudante ponto nome. E você vai ter aqui exatamente o mesmo resultado. Porque a injeção de bins, ela não é no objetivo dela, o único objetivo não é ser exibido aqui. Eu aconselho vocês, se vocês estiverem utilizando a própria view aqui, a Expression Language para exibir os dados de um session, ao invés de fazer isso que nós fizemos aqui, o que você faz? Pega diretamente daquela sessão, diretamente da Expression Language acessando aquele bin, session bin. Mas e aí, por que a gente injetou lá também? Porque imagina o seguinte, quando você vai selecionar o personagem aqui, imagina que você quer fazer alguma verificação com aquele estudante. Então, beleza, a gente está mostrando aqui na tela, mas em que momento eu tenho aquele estudante aqui dentro do meu bin? Em que momento eu tenho aquele objeto? E é aí que a injeção de dependências se faz útil. Porque imagina, eu vou clicar no personagem, if estudante, o session bin, ponto, get estudante, ponto, get nome, ponto, equals William. Aí eu vou lá e faço, por exemplo, a minha lógica de negócios que eu tenho que fazer. Ctrl L para organizar o código. Vamos verificar aqui. Vamos dar aqui salt session bin ponto get estudante ponto get nome. Então, selecionar personagem dentro do nosso teste view bin. Vamos limpar aqui. Selecionar personagem. Então, você pode ver que o salt foi William. Ou seja, nós temos acesso dentro do nosso teste viewBin a todos os objetos, todos os atributos que nós temos dentro desse teste session. Então, todos os bins que tiverem um ciclo de vida menor do que o session, por exemplo, view, por exemplo, requested, por exemplo, view, ou até mesmo outras seções, nós podemos injetar e no momento em que nós injetamos aqui, nós podemos pegar os atributos, os objetos que estão dentro daquele bin e utilizá-los aqui dentro do nosso arquivo .java. Agora, se você estiver executando, usar diretamente aqui na Expression Language, ao invés de você fazer dessa forma, pegando o próprio bin.sessionBin aqui, vocês devem pegar diretamente lá da seção. Então, o que acontece? Geralmente, para evitar esse tipo de problema aqui, vocês fazem o seguinte, vocês criam aqui o session, injetam e removem esse get session bin. Eu acho que o set não tem. Getter and setter. Ver se tem o set aqui.
Let... não tem. Então você fazendo dessa forma, você já evita um problema aqui de sem querer você chamar esse valor aqui na view. Então, como a gente está pegando um dado da sessão, nada mais certo do que a gente acessar diretamente o objeto que tem a sessão. Agora, se você quiser utilizar o objeto dentro do arquivo Java, dentro do nosso bin, você faz a injeção dele aqui dessa forma. Então, o que você só precisa lembrar dessa aula é, para você ter acesso aos objetos dentro de um bin, você precisa lembrar de que você só pode pegar os objetos se aquele bin que você está injetando, por exemplo, nós estamos injetando Session Scoped num View Scoped. Esse bin que você está injetando tiver um ciclo de vida maior do que o destino. Então, como injetamos um Session dentro de um View e o Session é maior do que o View, nós podemos pegar qualquer objeto que nós temos dentro do Session bin. Se for o contrário, o que vai acontecer? Se você, por exemplo, tiver o Session e tentar pegar um objeto dentro do View Scoped, o que vai acontecer? No JCF Manage Bin, se você tentar fazer isso, vai lançar uma exceção, porque o escopo é menor do que o Session. Mas no CDI, o que vai acontecer? Ele vai criar uma instância desse View Scoped e você vai pegar os valores, os atributos padrões daquele objeto. Bom, então é isso que nós tínhamos para falar sobre injeção de escopos. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí. Na próxima aula, eu acho que a gente pode fazer um filtro, um loginzinho bem simples para simplificar aqui o uso dessa sessão. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.